Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie. Capítulo 29. Hugo sabia que a história do pastor Ambrose era implausível, que não havia ninguém de uma fundação estrangeira com uma mesa posta no final da rua São João, dando ovos cozidos e garrafas de água gelada a todos que passavam. Sabia, também, que não devia sair do compound. Os avisos de Olana ecoavam ainda em sua cabeça, mas sentia tédio. Estava muito quente, e ele odiava o gosto de cinzas da água que ficava estocada num pote de barro atrás da casa. Estava louco para tomar uma água ou qualquer outra coisa gelada por eletricidade. E a história bem que podia ser verdade. Tudo era possível. Baby brincava com a Dana e ele podia pegar o atalho e voltar antes que ela notasse seu sumiço. Acabara de virar a igreja de São João quando viu, mais adiante na rua, um grupo de homens parados em fila única, com as mãos na cabeça. Os 2 soldados com eles eram muito altos e mantinham a arma apontada para a frente. Hugo parou. O soldado armado começou a gritar alguma coisa e correu na sua direção. O coração de Hugo deu um salto dentro do peito. Olhou para o mato do lado da rua, mas era ralo demais para escondê-lo. Olhou para trás e a rua parecia vazia e interminável. Não havia nada para protegê-lo da bala do soldado. Virou-se e correu para a igreja. Um padre idoso, vestido de branco, estava no topo da escada, diante da porta principal. Hugo subiu rápido, aliviado, porque o soldado não ousaria entrar na igreja para pegá-lo. Quando tocou na porta, viu que estava trancada. "Bico, padre, deixe eu entrar", disse ele. O padre balançou a cabeça. "Aqueles ali que foram recrutados também são filhos de Deus." Por favor, por favor." Hugo deu um puxão na porta. "As bênçãos de Deus irão com vocês", disse o padre. "Abra a porta!" gritou Hugo. O padre balançou a cabeça e recuou. O soldado avançou para a entrada da igreja. "Pare ou eu atiro!" Hugo parou, estatelado, a mente vazia. "Sabe como eles me chamam?" gritou o soldado. "Mate e sai." Era um homem alto demais para a calça esfarrapada que parava bem antes do começo das botas negras. Ele cuspiu no chão e puxou o braço de Hugo. "Malditos civis! Venha comigo!" Hugo saiu aos tropeços, atrás dele. O padre disse: "Deus abençoe Biafra." Ele não olhou para o rosto dos outros homens, ao se juntar à fila e erguer as mãos na cabeça. Estava sonhando. Tinha de estar sonhando. Um cachorro latia em algum lugar ali perto. Mata e sai gritou com um dos homens. Enviesou a arma e atirou para o alto. Havia algumas mulheres aglomeradas em uma pequena distância deles e uma delas conversava com o parceiro de Mata e sai. De início, falou em voz baixa, em tom de quem está implorando. Depois ergueu a voz e começou a gesticular feito doida. "O senhor não está vendo que ele nem sabe falar direito? Ele é retardado. Como espera que ele carregue uma arma?" Mata e sai amarrou os homens em pares, as mãos atrás das costas e a corda bem esticada entre eles. O homem com quem Hugo fora amarrado deu uma sacudida na corda, para ver se era forte mesmo, e Hugo quase perdeu o equilíbrio. "Hugo!" A voz tinha vindo do grupo de mulheres. Virou-se. A professora Muekelu estava olhando para ele, com ar chocado. Ele acenou para ela, de uma forma que esperava ter sido respeitosa, porque não podia se arriscar a falar. A professora saiu meio que correndo, meio que andando pela rua, e ele a viu sumir, frustrado e ao mesmo tempo inseguro sobre o que esperava que ela fizesse por ele. "Preparem-se para marchar", gritou Mata e sai. Ergueu a vista e viu um menino no fim da rua. Correu até ele. O parceiro apontou a arma para a fila. "Se alguém fugir, eu atiro." Mata e sai voltou com o rapaz andando na sua frente. "Cala a boca", disse ele, enquanto amarrava as mãos do garoto nas costas. Todo mundo andando,
Nosso caminhão está na rua ao lado. Tinham acabado de começar a andar, num passo desengonçado, com Mataissai gritando "Lep ai!", quando o Gu viu Olana. Ela estava apressada, em pânico, usando a peruca, coisa que fazia muito pouco nos últimos tempos, porém mal colocada, porque estava torta na cabeça. Ela sorriu e fez um gesto para Mataissai, e ele gritou "Parem!", antes de ir até ela. Eles conversaram de costas para os recrutados, e, momentos depois, ele se virou e cortou a corda que atava as mãos de Ugu. Ele já está servindo a nação. Nós só estamos interessados em civis ociosos, disse ele ao colega, que acenou a cabeça. A soltura de Ugu o deixou zonzo, esfregou os pulsos. Olana não trocou uma palavra com ele, no caminho de volta para casa, e ele pressentiu sua fúria silenciosa só de ver a força com que ela destrancou e abriu a porta do quarto. Desculpe, má, disse ele. Você é tão burro que não merece a sorte que teve hoje, disse ela. Eu subornei aquele soldado com todo o dinheiro que eu tinha. Agora você vai ter que produzir aquilo que eu vou dar para minha filha comer. Entendeu bem? Desculpe, má, disse ele de novo. Olana pouco falou com ele nos dias seguintes. Ela mesma fazia a comida de Baby, como se não confiasse mais nele. Respondia aos cumprimentos de Ugu com acenos frios de cabeça. E ele acordava mais cedo ainda para ir buscar água, esfregava mais ainda o chão do quarto e, com isso, esperava ganhar a amizade dela de volta. Por fim, ganhou-a com a ajuda de alguns lagartos assados. Foi na manhã em que ela e Baby estavam se aprontando para ir a Orlu visitar Kainene. Passou um ambulante pelo compound com uma bandeja esmaltada coberta por jornal, segurando um lagarto assado num pauzinho e entoando "Mie mie suya, mie mie suya". "Quero um, Mama Oli", disse Baby. "Essas coisas não fazem bem para você", disse Olana. O pastor Ambrose voltou para o seu quarto com um pacotinho embrulhado em jornal. "O pastor comprou um", disse Baby. "Mas nós não vamos comprar." Baby começou a chorar. Olana virou-se e olhou para Ugu, irritada, e, de repente, estavam ambos sorrindo com a situação. Baby chorava porque não podia comer um lagarto. "O que é que os lagartos comem, Baby?" perguntou Ugu. Baby resmungou. "Formigas." "Se você comer um deles, todas as formigas que o lagarto comeu vão começar a passear dentro do seu estômago e a mordê-la", disse Ugu calmamente. Baby fez uma careta. Olhou para ele por um tempo, como se decidindo se iria ou não acreditar em suas palavras, antes de enxugar as lágrimas. No dia em que Olana e Baby partiram para passar uma semana com Kainene, em Orlu, o patrão voltou mais cedo do que o habitual e não foi ao bar Tanzânia. Ugu esperava que a ausência das duas o tivesse puxado para fora do fosso em que estava enterrado desde a morte da mãe. Ele sentou na varanda, escutando o rádio. Ugu levou um susto ao ver Alice parar, a caminho do banheiro. Havia presumido que o patrão daria suas respostas distantes, de sim e não, e que ela voltaria para o piano. Mas eles conversaram em voz baixa. Ugu não ouviu quase nada. De vez em quando, escutava uma risadinha dela. No dia seguinte, ela sentou ao lado do patrão, no banco, e ficou por ali até todo mundo ter ido dormir. Alguns dias depois, Ugu voltou do quintal e encontrou a varanda vazia, e a porta do quarto firmemente trancada. Sentiu um aperto no estômago. Lembranças daqueles dias com a mala haviam-lhe deixado na garganta um caroço difícil de engolir. Alice era diferente. Havia uma aura propositadamente infantil à sua volta, da qual Ugu desconfiava. Dava para ver que ela não precisaria de feitiço de díbia nenhum para provocar o patrão. Conseguiria só com a sua pele pálida e aquele seu jeito carente. Ugu foi até as bananeiras. Voltou e resolveu bater forte na porta. Estava decidido a fazê-los parar.
Ouviu os sons lá dentro. Bateu de novo e de novo. Sim, a voz do patrão parecia abafada. Sou eu, Sá. Eu queria perguntar se posso pegar o fogão a querosene, Sá. Depois que pegasse o fogareiro, fingiria ter esquecido a xícara de garre ou o último pedacinho de cará, a concha. Estava disposto a fingir um ataque epilético, qualquer coisa, para impedi-lo de continuar fazendo o que estava fazendo com aquela mulher. O patrão levou uns bons minutos para abrir a porta. Estava sem óculos e os olhos pareciam inchados. Sá, disse o Gu, olhando para trás. O quarto estava vazio. Vai tudo bem, Sá? Claro que não vai tudo bem, seu energúmeno, disse o patrão, olhando para o par de chinelos no chão. Ele parecia perdido nos próprios pensamentos. O Gu esperou. O patrão soltou um suspiro. O professor Equiano-Gu e o grupo de ciências estavam indo colocar umas minas. Passaram num buraco na estrada e as minas explodiram. As minas explodiram? Equiano-Gu foi pelos ares. Está morto. Pelos ares ressoou nos ouvidos de Gu. O patrão se afastou. Agora pega o fogão e sai. O Gu entrou, apanhou o fogareiro do qual não precisava e pensou na unha comprida e afilada do professor Equiano-Gu. Pelos ares. O professor Equiano-Gu sempre fora a prova viva de que Biafra triunfaria. Ele e as suas histórias de mísseis, tanques e combustível feito de nada. Será que as partes do corpo do professor Equiano-Gu ficaram calcinadas, como pedaços de madeira? Ou será que daria para reconhecer o que era o quê? Será que haveria muitos fragmentos ressequidos? Será que seria como amassar uma folha dissecada das rajadas do Harmatão? Pelos ares. O patrão saiu pouco depois para o bar Tanzânia. O Gu pôs o seu melhor par de calças e foi apressado até a casa de Eberete. Parecia a coisa mais natural do mundo, a única coisa a fazer. Recusou-se a pensar no quanto Olana ficaria brava se por acaso Mama hoje contasse que ele havia saído, ou qual seria a reação de Eberete, se ela iria ignorá-lo, dar-lhe as boas-vindas ou gritar com ele. Precisava vê-la. Ela estava sentada na varanda, sozinha, usando aquela saia justa que moldava tão bem seu traseiro. Lembrava-se bem. Mas o cabelo estava diferente, cortado num formato arredondado, sem as trancinhas de hábito. — Gu, disse ela, surpresa, levantando-se. — Você cortou o cabelo? E por acaso alguém acha fio para trançar, sem falar em dinheiro para comprar? Ficou bem. Ela deu de ombros. Eu devia ter vindo antes, disse ele. Nunca deveria ter parado de falar por ela por causa de um oficial do exército que não conhecia. Perdão, o agagalu. Olharam-se. Ela estendeu o braço e beliscou a pele de seu pescoço. Ele deu um tapinha brincalhão para tirar a mão dela, depois a segurou. Não soltou quando se sentaram na escada, e então ela contou que a família que alugara a antiga casa do patrão era má, que os rapazes da rua se escondiam no forro quando os soldados do recrutamento apareciam, e que o último ataque aéreo abrira um buraco na parede deles, por onde entravam os ratos. Por fim, o Gu contou que o professor Equiano-Gu morrera. Lembra que eu falei sobre ele com você? O que fazia parte do grupo de ciências, o que construía coisas incríveis, disse ele. Lembro sim, disse ela. Aquele que tinha uma unha comprida. Ele cortou, disse o Gu, começando a chorar. Suas lágrimas eram esparsas e faziam cócegas no rosto. Ela pôs a mão em seu ombro e ele ficou imóvel, para que ela não tirasse sua mão, para mantê-la onde estava. Havia algo novo nela, ou talvez sua percepção das coisas tivesse se renovado. Agora acreditava na existência de preciosidades. — Você falou que ele cortou a unha comprida? Perguntou ela. — Cortou, respondeu o Gu. De repente, parecia uma boa coisa ele ter cortado a unha.
O Gu não suportaria pensar naquela unha indo pelos ares. Eu preciso ir, disse, antes que meu patrão volte. Eu vou visitá-lo amanhã, disse ela. Conheço um atalho até lá. O patrão não estava em casa quando o Gu voltou. Mama hoje estava berrando. Que vergonha, que vergonha! Para o marido. O pastor Ambrose rezava para que Deus borrifasse por toda a Grã-Bretanha a dinamite do Espírito Santo, e havia uma criança chorando. Aos poucos, um depois do outro, os ruídos foram cessando. Veio a escuridão. As lamparinas a óleo se apagaram. O Gu ficou sentado na porta do quarto, esperando, até o patrão aparecer, com um sorrisinho e os olhos congestionados. Meu bom homem, disse ele. Bem-vindo, Sá, no... O Gu levantou-se. O patrão não estava muito firme nos pés, cambaleando de leve para a esquerda. O Gu acorreu rápido, pôs um braço em volta dele e o ajudou. Tinham acabado de entrar quando o patrão se dobrou em dois com um tranco violento e vomitou. Vomitou espumante esparramando-se pelo chão. Um cheiro azedo encheu o quarto. O patrão sentou-se na beira da cama. O Gu foi buscar um pano e um pouco de água, e, enquanto limpava, escutava a respiração desigual do patrão. Não conte nada disso para sua patroa, disse o patrão. Pois não, Sá. Eberete aparecia com frequência, e seu sorriso, as mãos que se encontravam ou o beliscão no pescoço tornaram-se alegrias indizíveis. Na tarde em que o Gu a beijou pela primeira vez, Baby estava dormindo. Estavam dentro do quarto, sentados no banco, jogando o What Be a France. Ela tinha acabado de dizer fim de jogo e baixado a última carta quando ele se debruçou e experimentou o gosto amargo da poeira atrás da orelha de Eberete. Depois beijou seu pescoço, o queixo, os lábios. Sob a pressão da língua dele, Eberete abriu a boca e o calor que se desprendeu dali o deixou sem ação. Desceu a mão e pegou um dos seus seios pequenos. Ela o empurrou. Desceu mais ainda a mão. Beijou-a na boca e enfiou rápido a mão debaixo de sua saia. Deixa só eu ver, disse ele, antes que ela pudesse impedi-lo. Só ver. Ela se levantou e não o empurrou, enquanto ele ergueu a saia e puxou a calcinha de algodão, com um pequeno rasgo na cintura, para olhar os grandes gomos arredondados de suas nádegas. Depois, o Gu subiu a calcinha até a cintura e baixou a saia. Ele a amava. Queria dizer a ela que a amava. Estou indo, disse ela, endireitando a blusa. E aquele seu amigo do exército? Está num outro setor. O que você fez com ele? Ela esfregou o dorso da mão na boca, como se quisesse limpar alguma coisa. Você fez alguma coisa com ele? Perguntou o Gu. Ela foi para a porta, ainda calada. Você gosta dele, disse o Gu, sentindo-se desesperado. Gosto mais de você. Não tinha importância que ela continuasse vendo o soldado. O que importava era aquele mais. Era quem ela preferia. Ele a puxou, mas ela se afastou. Você me mata, disse, e riu. Me deixe ir. Eu vou com você até a metade do caminho. Não precisa. Baby vai ficar sozinha. Eu volto antes dela acordar. Queria segurar a mão dela, mas em vez disso, caminhava tão perto que de vez em quando os corpos se tocavam. Mas o Gu não foi longe e logo fez meia volta. Estava quase chegando em casa quando viu 2 soldados junto de uma caminhonete empurrando armas. Você, pare onde está, disse um deles. O Gu começou a correr até ouvir os tiros, tão ensurdecedores, tão alarmantemente perto, que caiu no chão e esperou a dor começar, certo de que fora atingido. Mas não houve dor nenhuma. Quando o soldado o alcançou, a primeira coisa que o Gu viu
foi um par de sapatos de lona, antes de olhar para cima, para o corpo rijo e a fisionomia zangada. Havia um rosário em seu pescoço. O cheiro de pólvora queimada saía de sua arma. Vamos, levante-se, seu maldito civil. Vá se juntar a eles ali. O Gu se ergueu. O soldado lhe deu um tapa na nuca e estilhaços de luz se acenderam em seus olhos. Firmou bem os dedos do pé na areia, para se equilibrar, antes de seguir em frente e se juntar aos dois homens parados, com os braços no alto. Um deles era idoso, devia ter pelo menos uns 65 anos, ao passo que o outro era um adolescente de 15 anos, talvez. O Gu resmungou um boa tarde para o mais idoso e ficou ao lado dele, de braços erguidos. Entrem na caminhonete, disse o segundo soldado. A barba grossa escondia boa parte do rosto. Se as coisas estão nesse pé, se estão recrutando homens da minha idade, então Biafra morreu, disse o idoso em voz baixa. O segundo soldado o vigiava. O primeiro gritou: "Cale essa boca nojenta, Agade!" e deu um tabefe no homem. "Pare com isso", disse o segundo soldado, virando-se para o homem. "Papa, vai!" "Como?" Ele parecia meio incerto. "Vai, Gawá!" O velho começou a se afastar. De início, lentamente, sem muita certeza. A mão esfregando a bochecha que levara ao tabefe. Depois correndo, ainda inseguro. O Gu o viu desaparecer na rua e desejou poder dar um salto, pegar na mão dele e ser impelido de volta à liberdade. "Entrem na caminhonete", disse o primeiro soldado. Era como se tivesse ficado com raiva pelo fato de o velho ter ido embora. Como se não responsabilizasse o colega por isso, e sim os recrutados. Empurrou o adolescente e o Gu. O adolescente caiu e rapidamente se pôs de pé, antes de subirem na traseira. Não havia bancos. Velhos sacos de ráfia, chicotes e garrafas vazias estavam espalhadas pelo chão enferrujado. O Gu ficou espantado de ver um menino lá dentro, cantarolando uma música e bebendo de uma velha garrafa de cerveja. O Gu sentiu o cheiro azedo do gin local ao se acomodar ao lado do garoto e pensou que talvez não fosse um menino, e sim alguém que não tinha crescido. "Eu sou o High-Tech", disse ele, e o cheiro de gin vagabundo ficou mais forte. "Eu sou o Gu." O Gu olhou para a camisa enorme, para o short esfarrapado, as botas, a boina. Era de fato um menino. Não devia ter mais que 13 anos. Porém, o desdém seco do olhar o fazia parecer muito mais velho que o adolescente todo encolhido sentado à sua frente. "Gui Kuanu? Como é que você se chama?" perguntou High-Tech ao rapaz. Ele soluçava. Parecia conhecido. Talvez fosse um dos rapazes da vizinhança que iam buscar água no poço antes do amanhecer. O Gu sentiu pena dele e ao mesmo tempo raiva, porque aquele choro transformava o desespero da situação em algo inexorável. Eles tinham de fato sido recrutados e seriam de fato enviados para o fronte de guerra sem treino nenhum. "Então você não é um homem?" perguntou High-Tech ao adolescente. "Ibu Nuani? Então, por que se comporta feito mulher?" O adolescente estava com a mão apertada nos olhos enquanto chorava. A risadinha de High-Tech transformou-se numa risada zombateira. "Este aqui não quer lutar pela nossa causa." O Gu não disse nada. A risada de High-Tech e o cheiro de gin o deixavam nauseado. "Eu saio em Reconzar Mission", declarou ele, falando em inglês pela primeira vez. O Gu queria corrigir a pronúncia da missão de reconhecimento. Dizer a ele que o certo era Reconnaissance Mission. O garoto certamente se beneficiaria com algumas aulas de Olana. "Nosso batalhão é feito de engenheiros de campo, e nós usamos ogbunugues poderosas." High-Tech calou-se e arrotou, como se esperasse aplauso dos ouvintes. O adolescente continuou chorando. O Gu ouvia com a fisionomia impassível. Desconfiava que seria importante ganhar o respeito de High-Tech.
e só conseguiria isso se não mostrasse um pingo de medo que corroía o peito. Sou eu que detecto onde está o inimigo. Eu me aproximo o suficiente, trepo nas árvores, descubro a localização exata deles. Aí, nosso comandante usa minhas informações para estabelecer onde nossa operação vai partir. High-Tech olhava o Gu, e o Gu mantinha a fisionomia indiferente. No meu último batalhão, eu fingia que era um órfão e me infiltrava no campo inimigo. Eles me deram esse nome de High-Tech porque meu primeiro comandante disse que eu sou melhor que qualquer espionagem de alta tecnologia. Ele parecia ansioso para impressionar o Gu. O Gu estendeu as pernas. Aquela palavra que você chamou de reconnaissance é reconnaissance, disse ele. High-Tech olhou uns instantes para ele, riu e ofereceu-lhe a garrafa. Porém, o Gu chacoalhou a cabeça. High-Tech deu de ombros, tomou outro gole e se pôs a cantarolar. Biafra vence a guerra, batendo o pé no chão da caminhonete. O adolescente ainda chorava. O soldado que estava na direção fumava uma erva seca enrolada em papel, de cheiro penetrante, e o trajeto levou tanto tempo que o Gu não conseguiu mais segurar sua vontade de urinar. Por favor, eu preciso mijar, gritou ele. O soldado parou a caminhonete e apontou a arma. Desça e mije. Se correr, eu atiro. Foi esse mesmo soldado que, quando chegaram ao campo de treinamento, um antigo grupo escolar, com prédios cobertos por folhas de palmeira, raspou o cabelo de Gu com um pedaço de caco de vidro. O jeito rude da raspagem deixou o couro cabeludo de Gu sensível e todo cheio de pequenos cortes. As esteiras e os colchões nas salas de aula pululavam de percevejos nocivos. Os soldados magrinhos, sem bota, sem farda, sem meio-sol amarelo pregado na manga, chutaram, estapearam e zombaram de Gu durante os treinos físicos. A marcha deixou os braços de Gu rígidos. Os treinos com obstáculos deixaram suas panturrilhas latejando. Os exercícios de subir em cordas deixaram suas palmas sangrando. O embrulhinho de garre que fazia fila para receber, a sopa rala e servida uma vez por dia de uma bacia de metal, o deixavam com fome. E a crueldade casual desse novo mundo em que não tinha voz provocou um enorme coágulo de medo dentro dele.